Hoje é só pra gente importante, você não entra. A mãe da minha nora, Cláudia, disse isso. Ela bloqueava a porta do apartamento deles. Minha nora, Melina, ficou atrás dela. Seu silêncio era uma confirmação. Pude ouvir as risadas abafadas lá de dentro. Eu não discuti. Apenas me virei e fui embora. Senti os olhos delas nas minhas costas, cheios de pena e desprezo. Elas achavam que tinham vencido, mas em 2 semanas, no maior evento de gala da cidade, o jogo viraria. Quando me vissem anunciada como a convidada de honra, seus sorrisos arrogantes iriam simplesmente desmoronar. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave. Um som definitivo. Lá dentro, eu podia imaginá-las. Cláudia e Melina, suspirando aliviadas. Provavelmente brindando com o champanhe caro que eu paguei. Comemorando por terem protegido a imagem delas do chefe do meu filho. A imagem que elas construíram com o meu dinheiro. Caminhei pelo corredor silencioso, meus passos abafados pelo carpete. Não havia raiva, não havia lágrimas. Havia apenas uma clareza fria e cortante. No elevador, olhei meu reflexo no metal polido. Vi a mulher que elas pensavam que eu era. Simples, inofensiva. Um caixa eletrônico com boas recordações. Elas não tinham ideia do erro que acabaram de cometer. O maior erro de suas vidas ambiciosas e vazias. Elas me viam como uma peça de mobília antiga. Útil, mas que não combinava com a decoração nova. O que elas não sabiam é que enquanto elas se preocupavam com as aparências em um pequeno jantar, eu operava nos bastidores do mundo que elas tanto desejavam. Minha vida inteira foi construída sobre discrição e influência real. Não sobre o barulho que elas faziam para serem notadas. Elas queriam impressionar diretores de empresas. Mal sabiam que eu aconselhava os donos dessas empresas sobre onde investir milhões. Diga-me de qual cidade você me escuta. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, inscreva-se. A ironia era deliciosa. Elas me barraram na porta para proteger uma imagem frágil, sem saber que a chave para o futuro que elas sonhavam estava ali, parada, olhando para elas com calma. Elas não me expulsaram. Elas apenas se trancaram do lado de fora. Dentro do meu carro, no silêncio do estacionamento, tudo ficou ainda mais nítido. O plano delas era transparente. Usar meu dinheiro para subir na vida e depois me esconder para não manchar a imagem que compraram. Peguei meu celular. A tela se iluminou, mostrando o rosto sorridente do meu falecido marido. Respirei fundo. Disquei o número da minha assistente pessoal. Ela atendeu no primeiro toque. Clara, boa noite. Sou eu, Helena. A voz dela era calma. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? Eu sorri no escuro. Não. Apenas uma mudança de planos. Sobre a lista de convidados do Gala da Fundação. Preciso que você faça alguns ajustes estratégicos nas mesas. Houve uma pausa. Ajustes estratégicos? Ela perguntou. Exatamente, eu respondi. Para entender o poder por trás daquela ligação, você precisa saber como tudo começou. Esta história não começou naquela porta. Começou há muitos anos, com sacrifícios que elas nunca entenderam, com um amor que elas nunca valorizaram. Em meu escritório, em casa, olhei para a foto na minha mesa. Eu e Ricardo, no dia em que compramos o terreno para construir nossa primeira casa. Éramos jovens, tínhamos sonhos, não ambições. Criamos nosso filho, André, para ser um homem de caráter. Mas ele se apaixonou por uma mulher que só valorizava o brilho das coisas, não a substância. O desrespeito de hoje foi apenas o sintoma final de uma longa doença. A doença da ingratidão. Para entender como o amor de uma mãe se transforma em uma arma de precisão, você precisa conhecer a mulher que eu era. Antes do dinheiro, antes da influência. A mulher que aprendeu a nunca, jamais ser subestimada. Eu não cresci na pobreza. Longe disso. Mas cresci numa casa onde o valor estava nos livros, não nos extratos bancários. Meu pai era professor de história. Minha mãe, bibliotecária. Nossa casa cheirava a papel antigo e café fresco. O dinheiro era sempre o suficiente, nunca excessivo. Aprendi cedo que a verdadeira riqueza não era algo que se podia exibir, mas algo que se construía por dentro. Caráter. Integridade. A habilidade de olhar para uma pessoa e ver além das roupas que ela vestia ou do carro que dirigia. Meu pai dizia que a história nos ensina a reconhecer padrões. Padrões de ganância, de poder, de traição. Ele não fazia ideia de que estava me treinando para o maior desafio da minha vida. Não numa sala de aula,
mas dentro da minha própria família. Essa lição, a de observar em silêncio, foi a base de tudo o que construí. Comecei a trabalhar cedo, não por necessidade, mas por independência. Aos 16, eu era assistente na biblioteca onde minha mãe trabalhava. Arquivava fichas, espanava prateleiras e, mais importante, observava as pessoas. Via quem procurava conhecimento e quem procurava apenas uma maneira de passar o tempo. Juntei cada centavo, não para comprar roupas da moda, mas para investir em cursos de oratória, de gestão, de finanças. Enquanto outras garotas sonhavam com festas, eu sonhava em construir algo duradouro, algo que tivesse propósito. Essa disciplina, essa visão de longo prazo, me separou dos outros. Eu não estava interessada em vitórias rápidas ou em aplausos fáceis. Estava construindo uma fundação, uma base tão sólida que nenhum terremoto emocional, nenhuma traição conseguiria abalar. Essa mentalidade me guiou por toda a minha carreira. Esses anos de observação silenciosa me ensinaram a ler o que não era dito, a entender as motivações reais por trás de sorrisos falsos e palavras bonitas. As pessoas revelam tudo sobre si mesmas, não no que dizem, mas no que fazem quando acham que ninguém importante está olhando. Essa habilidade se tornou a pedra angular da minha vida profissional. Eu não entrei no mundo corporativo para subir uma escada. Eu decidi construir a minha própria escada, uma que levasse a um lugar diferente. Um lugar onde influência não significava controlar pessoas, mas sim capacitar ideias. O que Melina e a mãe dela nunca entenderam é que o poder que elas tanto cobiçavam, o poder de abrir portas e ser ouvido, não vem do barulho que você faz, vem do silêncio que você comanda. E meu silêncio era ensurdecedor. Fundei a Duarte Philanthropic Strategies há 35 anos. Comecei numa sala alugada, com um telefone e uma convicção. A minha ideia era simples: conectar grandes corporações a causas que realmente fizessem a diferença. Eu não era uma pedinte de doações, eu era uma estrategista. Mostrava às empresas como o investimento social bem feito podia fortalecer a marca delas e, ao mesmo tempo, mudar o mundo. Meu trabalho era entender duas coisas: dinheiro e pessoas. Eu analisava balanços financeiros com a mesma intensidade com que analisava o caráter de um diretor de fundação. Meu sucesso foi construído na discrição. Meus clientes não me contratavam para aparecer em fotos. Eles me contratavam para obter resultados silenciosos e impactantes. Eu operava nos bastidores do poder, um mundo que Melina só via em revistas. Décadas nesse ramo me ensinaram uma verdade universal. O dinheiro não muda as pessoas, ele apenas amplifica quem elas já são. Um homem generoso com pouco se torna um filantropo com muito. Uma pessoa mesquinha com pouco se torna um avarento cruel com muito. Vi bilionários chorarem ao visitar uma creche que ajudaram a construir. E vi herdeiros tentando desviar fundos de caridade para comprar iates. Aprendi a confiar nos padrões, não nas promessas. O caráter de uma pessoa está nas pequenas escolhas, nas cláusulas de um contrato, na maneira como tratam um garçom. Essa filosofia me protegeu de muitos erros nos negócios. Eu só não imaginava que precisaria aplicá-la para me proteger do meu próprio sangue. Ou melhor, do sangue que se casou com o meu filho. Minha empresa se tornou a mais respeitada do país. Eu aconselhava os donos das mesmas empresas onde o chefe de André trabalhava. Eu decidia quais eventos de gala, como aquele para o qual Melina queria tanto ir, receberiam os patrocínios multimilionários que os tornavam possíveis. Eu era a arquiteta invisível do mundo social que elas tanto desejavam. Mas eu nunca ostentei. Vivia na mesma casa que eu e Ricardo compramos há 40 anos. Dirigia o mesmo carro há 10. Para Melina e Cláudia, eu era apenas a sogra simpática e um pouco fora de moda. Elas não tinham ideia do universo que eu comandava. E essa ignorância era a minha maior vantagem estratégica. Mas antes de me tornar a mulher que podia mover montanhas com um telefonema, eu conheci o homem que me ensinou a ter a paciência para escolher a montanha certa. Conheci Ricardo numa palestra sobre urbanismo na universidade local. Eu estava lá por interesse genuíno. Ele, um jovem arquiteto, era o palestrante convidado. Eu não estava impressionada com o título dele, mas com a clareza do seu pensamento. Após a palestra, fiz uma pergunta desafiadora sobre o impacto social de um dos seus projetos. Ele parou, olhou para mim de verdade.
Essa é a primeira pergunta inteligente da noite, ele disse no microfone. O auditório ficou em silêncio. Eu senti meu rosto esquentar. Talvez a senhorita queira discuti-la durante um café? Ele continuou. Por minha conta. Talvez, respondi, tentando parecer calma, se a sua defesa for tão sólida quanto a sua arquitetura. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que mudou tudo. Foi assim que começou. Com uma pergunta e um desafio. Nosso namoro não foi feito de jantares caros ou presentes extravagantes. Foi construído em conversas longas, caminhadas em canteiros de obras e fins de semana desenhando a planta da nossa futura casa em guardanapos de papel. O que me atraiu em Ricardo foi a sua calma, sua capacidade de pensar 5 passos à frente. Ele era um construtor, em todos os sentidos da palavra. Ele via o potencial nas coisas. Num terreno baldio, ele via um lar. Num bloco de anotações, ele via um plano. Em mim, ele via uma parceira. Não éramos um casal que precisava de plateia. Nossa força vinha de dentro, da certeza de que estávamos construindo algo real, tijolo por tijolo, algo que duraria. Ele me ensinou que a fundação é a parte mais importante de qualquer estrutura, e a nossa era inabalável. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples no cartório, com apenas nossos pais de testemunhas. Usamos o dinheiro que teríamos gasto numa festa para dar a entrada na nossa primeira casa. Foi uma decisão prática, uma decisão nossa. Ricardo era meu estrategista, meu porto seguro. Eu era a sua energia, sua inspiração. Ele me ensinou a ter paciência, a esperar o momento certo para agir. Não se apresse em colocar o telhado antes que as paredes estejam firmes, ele dizia. Eu achava que ele falava sobre construção. Hoje, entendo que ele falava sobre a vida, sobre construir defesas, sobre se preparar para as tempestades. Por quase 40 anos, nós fomos a equipe perfeita, construindo uma vida, uma família e um legado de integridade. Um legado que eu não permitiria que fosse manchado. Nossa primeira casa era modesta, mas era nossa. Ricardo projetou cada centímetro. Eu plantei cada flor no jardim. Foi lá que criamos nosso filho, André. Ensinamos a ele os valores que recebemos de nossos pais, que o trabalho duro recompensa, que a honestidade é inegociável, que a família é a estrutura que nos sustenta. Víamos nosso filho crescer e se tornar um homem bom, gentil, talvez um pouco ingênuo, um homem que, infelizmente, confundiu o brilho da ambição com o calor do amor verdadeiro. Nós demos a ele raízes, mas ele se encantou por folhas que voavam ao vento. Mesmo assim, aqueles foram os anos mais felizes da minha vida. Anos de simplicidade, de propósito e de um amor profundo e silencioso. André nasceu 4 anos depois que nos casamos. A chegada dele completou nosso mundo. Ricardo o ensinou a desenhar, a medir, a entender como as coisas se encaixavam. Eu o ensinei a ler, a questionar, a entender as pessoas. Nós o criamos para ser um homem de substância, não de aparência. Acreditávamos que tínhamos sido bem-sucedidos. Ele se formou, começou uma boa carreira. E então, ele trouxe Melina para casa. No começo, eu tentei ver o que ele via, mas eu via os padrões. A forma como os olhos dela brilhavam mais ao falar do meu bairro do que ao olhar para o meu filho. A maneira como ela elogiava nossas coisas, não nossos valores. Eu vi o projeto dela. E não era um projeto de amor. No nosso 30º aniversário de casamento, Ricardo me deu um broche de pérola. Simples, clássico, atemporal. Não era uma joia extravagante. Era elegante na sua descrição. Ele representa força silenciosa, ele me disse, enquanto o prendia no meu vestido. Como você, meu amor. Eu usei aquele broche em todos os momentos importantes desde então. Na formatura de André. No dia em que ele anunciou seu noivado. Era um lembrete físico de quem eu era, do que eu e Ricardo construímos juntos, um símbolo da nossa parceria, um emblema da minha dignidade. Eu não sabia que, um dia, aquele pequeno objeto seria olhado com tanto desprezo, e que esse desprezo se tornaria o catalisador da minha maior vitória. Ricardo se foi há 5 anos, um ataque cardíaco fulminante, no seu escritório, em casa. Ele estava debruçado sobre a planta de uma nova biblioteca pública. Morreu fazendo o que amava, construindo espaços para o conhecimento. O silêncio que ele deixou na casa era ensurdecedor. O lado dele da cama, vazio.
a sua xícara de café, ausente da mesa pela manhã. Naqueles primeiros meses, eu me agarrei à sua memória, às suas palavras. A dor era imensa, mas a fundação que construímos juntos era forte. Eu não desmoronei. Eu me mantive de pé, por ele, por mim, pelo nosso filho. Eu continuei a viver pelos nossos princípios. Continuei a ser a mulher com quem ele se casou, forte, discreta e sempre, sempre subestimada. Ricardo costumava dizer: deixe que eles te mostrem quem são. As pessoas não conseguem fingir por muito tempo. Depois que ele morreu, essa frase ecoava na minha mente sempre que eu estava com Melina e a mãe dela. Eu observava, eu ouvia. Eu via as pequenas coisas, o desdém sutil, a ganância disfarçada de ambição. A maneira como me tratavam como um caixa eletrônico, uma ferramenta para a ascensão social delas. Eu não reagi. Eu não confrontei. Apenas coletei dados, como meu pai me ensinou. Deixei que elas me mostrassem exatamente quem eram. E elas não me decepcionaram. Elas me deram todas as provas que eu precisava. A humilhação na porta foi apenas a assinatura no final da confissão delas. Depois que André e Melina ficaram noivos, os pedidos começaram. Primeiro, foram R$40 mil para a reforma da cozinha. É para recebermos bem as pessoas, Helena. Pelo futuro do André, Melina disse. Eu paguei. Depois, 25 mil para cobrir as dívidas do cartão de crédito dela. Preciso manter uma boa imagem pelo círculo social do André, ela explicou. Eu paguei. Cada pedido vinha embrulhado na desculpa de que era pelo bem do meu filho. A gratidão inicial dela foi, aos poucos, se transformando em uma expectativa. Eu não era mais uma mãe ajudando. Eu era um recurso a ser explorado, um degrau na escada social que ela estava tão desesperada para subir. E eu, em silêncio, permiti. O maior de todos foi a entrada do apartamento. R$150 mil. Um lugar que tenha a nossa cara, que possamos receber o chefe do André com orgulho, ela argumentou. E por fim, os R$10 mil para o buffet do jantar do qual fui expulsa. No total, ao longo de 2 anos, eu dei a elas R$225 mil. Dinheiro que eu e Ricardo trabalhamos uma vida inteira para juntar. Dinheiro que dei de coração aberto, esperando tolamente que o amor e o respeito viessem junto. Eu dei a elas os tijolos para construir a vida que sonhavam. E com esses mesmos tijolos, elas construíram um muro para me deixar do lado de fora. Mas o que elas não sabiam é que eu tinha a planta do terreno inteiro. O telefonema veio 1 semana antes do jantar. A voz de Melina era doce como mel, uma doçura que eu tinha aprendido a desconfiar. Helena, querida, desculpe incomodar. Eu esperei. O pedido sempre vinha depois do carinho. Sabe como é? O buffet para o jantar com o chefe do André. É caríssimo. Queremos causar uma boa impressão. Eu olhava pela janela da minha cozinha para o jardim que Ricardo e eu plantamos. Quanto vocês precisam? Perguntei. 10 mil fecharia tudo. É pelo nosso futuro, entende? O futuro deles. Uma frase que ela usava como uma chave mestra para o meu bolso. Eu suspirei, um som que ela não podia ouvir. Claro, minha filha. Vou transferir o dinheiro. Você é um anjo, Helena. Não sei o que faríamos sem você. Eu sabia exatamente o que eles fariam. Mas eu disse, faço com prazer. Desliguei o telefone e fiz a transferência. 10 mil reais. Somados aos outros 215 mil, era um investimento considerável no futuro deles. Um futuro que, a cada dia, parecia ter menos espaço para mim. Eu não era ingênua. Eu via o padrão. O dinheiro era a ponte que eles usavam para chegar onde queriam. E eu era a fonte que mantinha essa ponte de pé. Por André, eu continuei a ser essa fonte. Acreditava que meu apoio, minha presença constante, talvez o lembrasse dos valores com que foi criado. Talvez, com o tempo, ele visse através da fachada de Melina. Mas a verdade é que com cada transferência, eu não estava comprando o amor deles. Estava financiando a minha própria obsolescência. Estava lhes dando as ferramentas para construir um mundo onde pessoas simples como eu não se encaixavam mais. O desdém começou de forma sutil, como uma rachadura fina numa parede. Meses antes, durante um almoço raro, Cláudia, a mãe de Melina, me observou por cima da sua taça de vinho. Sua sogra é uma pessoa tão... simples, não é, Melina? Ela disse, como se eu não estivesse ali. Melina sorriu,
um sorriso tenso. A mamãe é uma graça, tem esse estilo de vida modesto. Modesto, simples. Elas usavam essas palavras como se fossem doenças incuráveis. Eu apenas sorri de volta. Continuei comendo minha salada. Não dei a elas a reação que esperavam. Ricardo costumava dizer: o silêncio é a resposta mais alta para quem não merece suas palavras. Naquele dia, meu silêncio foi um trovão. Elas não ouviram. Mas eu sabia que a tempestade estava se formando e eu não ficaria na chuva. Aquele comentário não foi um deslize, foi uma declaração de valores. Para elas, simples era o oposto de importante. Modesto era o contrário de bem-sucedido. A vida que eu e Ricardo construímos, baseada em substância e não em aparência, era, aos olhos delas, um fracasso pitoresco, uma curiosidade. Elas me viam como um fóssil de uma era passada, uma relíquia a ser tolerada por causa do seu valor financeiro. O que elas não entendiam é que a verdadeira simplicidade exige uma força imensa, a força de saber quem você é, sem precisar da aprovação de ninguém, a força de viver de acordo com seus próprios princípios. Elas confundiram minha discrição com fraqueza, meu silêncio com submissão. E essa confusão seria o erro fatal no cálculo ambicioso delas. A obsessão pela imagem ficou clara quando Melina me mostrou as fotos da decoração para o jantar. Ela passava as imagens no celular com um fervor quase religioso. Olha essa louça, Helena, alugada. E os arranjos de flores? Perfeitos. Eu olhava para o rosto animado dela. Tudo tem que estar impecável. Ela continuou. O Sr. Almeida, o diretor que o André quer impressionar, vai estar lá. Nossa imagem depende disso. Eu fiz uma pergunta simples. E o que você acha que o Sr. Almeida valoriza, Melina? Ela me olhou como se eu fosse uma criança. Helena, ele valoriza o sucesso, a aparência. As pessoas querem estar perto de quem parece poderoso. Eu assenti lentamente. Entendo. E eu entendia. Eu entendia perfeitamente o jogo que ela estava jogando. Só que ela não sabia que eu era dona do tabuleiro. Para Melina e Cláudia, a vida era um palco. E elas eram as atrizes principais, desesperadas por aplausos. Cada compra, cada evento, cada conversa era ensaiada para projetar uma imagem de sucesso e poder. Elas acreditavam que se parecessem importantes o suficiente, eventualmente se tornariam importantes. Era uma filosofia vazia, construída sobre areia movediça. Elas não viam que o verdadeiro poder não precisa de holofotes. Ele opera na quietude. Ele move as peças enquanto os outros estão distraídos com o brilho do cenário. Minha vida inteira foi um testemunho disso. Enquanto elas se preocupavam com a cor dos guardanapos para impressionar um diretor, eu estava decidindo se a empresa daquele diretor merecia um investimento filantrópico de 7 dígitos. A ironia era quase poética. A crueldade se tornou mais direta 2 dias antes do jantar. Cláudia me ligou. A voz dela, falsamente preocupada. Helena, querida, um favorzinho. Na sexta, chegue um pouco mais tarde, sim? Tipo, umas 9h30. O jantar começava às 8. O silêncio na linha era pesado. Por quê? Perguntei, já sabendo a resposta. Ah, é só para dar tempo para os convidados principais se acomodarem. Sabe como é o Sr. Almeida, os outros diretores? Queremos que eles se sintam à vontade antes que a família mais próxima chegue. Convidados principais. A linha tinha sido traçada na areia. Eu não estava nesse grupo. Eu era a família mais próxima, um eufemismo para secundária. Entendido, Cláudia, eu disse com uma calma que a desarmou. 9h30. Estarei lá. Depois de desligar, fiquei parada no meio da minha sala. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira no ar. Convidados principais. A frase ecoava. Não havia mais ambiguidade. Não era mais sobre ser simples ou modesta. Era uma exclusão deliberada, um rebaixamento social explícito. Elas estavam me dizendo, da forma mais polida e cruel possível, que a minha presença diminuía o status do evento delas. Que eu era um risco para a imagem que elas estavam tentando vender. Elas não me queriam lá no momento crucial. Queriam que eu aparecesse depois que as fotos tivessem sido tiradas, que os apertos de mão importantes tivessem sido dados. Eu deveria ser uma nota de rodapé na grande noite delas. A confirmação final, a prova irrefutável do desprezo delas, veio na véspera do jantar. Eu tinha passado no apartamento deles para deixar um presente de aniversário para o meu neto, que faria anos na semana seguinte.
A porta estava entreaberta. Eu estava prestes a bater quando ouvi a voz de Melina, vindo de dentro. Ela estava no telefone, provavelmente com a mãe. A voz dela era desdenhosa, divertida. Mãe, relaxa, eu vou manter a Helena longe do diretor. Não se preocupa. Houve uma pausa. Ela riu. A última coisa que a gente precisa é ela contando histórias do clube de jardinagem dela. Imagina a vergonha. Eu congelei. Meu coração não acelerou. Pelo contrário, tudo ficou lento, nítido. Cada palavra era um caco de vidro, cortando qualquer resquício de dúvida que eu ainda pudesse ter. Eu não bati na porta. Não anunciei minha presença. Apenas me virei, em silêncio, e desci pelo elevador. A vergonha. O clube de jardinagem. Elas não viam valor em nada que fosse real, que fosse meu. Meu mundo, minhas paixões, minha vida, tudo era motivo de zombaria para elas. Era material para piadas. O conselho de Ricardo soou na minha cabeça, claro como cristal. Deixe que eles te mostrem quem são. E elas tinham me mostrado. Em cores vivas e cruéis. Não havia mais o que perdoar, nem o que entender. Havia apenas o que fazer a respeito. A humilhação não me quebrou. Ela me focou. Ela me deu a clareza de um diamante. Elas achavam que eu era uma jardineira inofensiva. Mal sabiam elas que eu estava prestes a podar o jardim inteiro. Lembro-me de uma vez, meses atrás, quando Melina notou o broche de pérola que eu usava. Era o broche que Ricardo me dera, meu símbolo de força silenciosa. Ela olhou para ele com um interesse superficial. Que bonito, Helena! É vintage? A palavra vintage na boca dela soava como um insulto educado para velho. Foi um presente do Ricardo, eu disse, tocando a pérola suave. Ela sorriu sem calor. Ah, que sentimental! E se virou, o assunto encerrado. Para ela, o valor de um objeto estava na sua etiqueta de preço, na marca, no brilho que ele projetava para os outros. O valor sentimental, a história, o amor embutido naquela pequena pérola, isso era irrelevante. Era apenas mais uma prova da minha simplicidade. Aquele momento voltou para mim com força total. A forma como ela descartou o valor do broche era a mesma forma como ela descartava o meu valor. Se não podia ser exibido, se não aumentava o status social dela, não importava. Era lixo sentimental. Ela e a mãe dela viviam num mundo de superfícies, incapazes de ver a profundidade. Elas não entendiam que o verdadeiro valor, a verdadeira força, muitas vezes reside no que é discreto, no que é duradouro. Aquele broche sobreviveu há décadas. O amor que ele representava construiu uma vida. A ambição delas, por outro lado, era frágil como vidro. E eu estava prestes a jogar a primeira pedra. Uma pedra muito bem calculada. No dia do jantar, eu me arrumei com um cuidado deliberado. Escolhi um vestido simples, mas elegante. E, por último, prendi o broche de pérola no tecido escuro. Ele parecia um pequeno ponto de luz, minha armadura, meu lembrete de quem eu era e do que eu representava. Eu não sentia nervosismo, não sentia raiva, sentia uma calma profunda, uma resolução fria. Eu não estava indo para um jantar de família. Estava indo para o campo de batalha, para a cena final de uma longa investigação. Elas iam jogar a última carta. E eu estava indo para assistir, para confirmar, para coletar o último dado que eu precisava antes de fechar o caso e emitir meu veredito. Dirigir até o apartamento delas foi como dirigir para uma reunião de negócios. Eu repassei os fatos na minha mente. O dinheiro, os comentários, a exclusão, a zombaria, cada peça se encaixava perfeitamente. O plano delas era claro: me usar como um banco até que eu me tornasse um empecilho social. E então, me descartar. Era um plano cruel, mas do ponto de vista delas, lógico. O que elas não previram foi a minha reação. Elas esperavam lágrimas, ou uma discussão, ou uma resignação triste. Elas não esperavam um contra-ataque estratégico. Elas não esperavam que a jardineira simples tivesse um arsenal escondido. Estacionei o carro, respirei fundo. Era a hora do espetáculo. O espetáculo delas. O meu viria depois. Subi pelo elevador, o mesmo que eu havia descido em silêncio no dia anterior. Desta vez, eu não estava recuando. Estava avançando. Parei em frente à porta do apartamento. Pude ouvir a música e as vozes lá dentro. Risadas, o som de pessoas importantes se divertindo. Bati na porta. A música parou por um instante. Passos se aproximaram. A porta se abriu
E lá estavam elas, Melina e Cláudia, vestidas para impressionar, sorrisos congelados nos rostos quando me viram. Helena! Disse Melina com uma surpresa mal ensaiada. Você veio. Cláudia não sorriu. Apenas me olhou de cima a baixo, seus olhos parando por uma fração de segundo no meu broche. Um desprezo sutil, mas inconfundível passou por seu rosto. Aquele olhar para o meu broche foi tudo. Foi a confirmação final. O desprezo não era apenas por mim, mas por tudo que eu representava. Meu passado, meu amor por Ricardo, minha vida construída sobre valores que ela não podia comprar. Ela não disse uma palavra, mas seus olhos gritaram. Isso não pertence aqui. Você não pertence aqui. Melina se mexeu desconfortavelmente ao lado da mãe. Mãe, ela começou, mas a voz morreu. Cláudia deu um passo à frente, bloqueando a entrada. Ela era a guardiã do portão do mundo que elas tanto desejavam. E eu era a ameaça que precisava ser contida. A atmosfera ficou pesada, carregada com tudo o que não foi dito por meses. Eu olhei de Cláudia para Melina. O silêncio da minha nora era a mais alta das traições. Ela ficou ali, parada atrás da mãe, uma cúmplice silenciosa da minha humilhação. Eu não levantei a voz. Apenas perguntei, com uma calma que as desequilibrou. Aconteceu alguma coisa? Cláudia ergueu o queixo. A falsa simpatia desapareceu, substituída por uma arrogância fria e dura. Foi então que ela disse as palavras que mudaram tudo. As palavras que selaram o destino delas. Hoje é só pra gente importante. Você não entra. A risada de um homem soou lá de dentro, alta e despreocupada. O som da minha exclusão. E foi assim que tudo culminou. Naquele momento, naquela porta, com aquelas palavras, exatamente como eu contei no início. O desprezo delas, nu e cru. A ambição delas, feia e exposta. Eu olhei para o rosto triunfante de Cláudia e para o rosto covarde de Melina. Eu não discuti, não implorei. Apenas assenti lentamente, uma única vez. Virei as costas e caminhei em direção ao elevador. Elas achavam que tinham me humilhado, achavam que tinham protegido a noite perfeita delas. Mas o que elas não sabiam é que não estavam me expulsando. Elas estavam apenas acionando o cronômetro para a própria destruição. E o alarme estava programado para tocar em exatamente 2 semanas, no palco do gala da fundação. No silêncio do meu escritório, a humilhação daquela porta não doía. Ela cristalizava, transformava sentimentos confusos em um propósito claro e frio. Eu não sentia raiva ou tristeza. Sentia o que um estrategista sente quando o oponente finalmente revela seu plano de ataque. Era um sentimento de clareza absoluta. Elas me mostraram a última peça do quebra-cabeça. O padrão estava completo, a imagem nítida. O desrespeito delas não foi um erro, foi uma política. A crueldade não foi um impulso, foi uma estratégia. E a minha resposta também não seria um impulso, seria uma estratégia muito superior. Eu me sentei na minha cadeira de couro, a mesma que Ricardo usava. O silêncio da casa era meu aliado. Era hora de trabalhar. Não para me defender, mas para dar a elas uma lição inesquecível sobre o verdadeiro significado da palavra importante. A primeira coisa que fiz foi pegar um bloco de notas. Escrevi cada incidente, cada pedido de dinheiro, cada comentário depreciativo. Item 1. Os R$225 mil. Cada centavo listado, com a desculpa que elas usaram. Item 2. Os comentários sobre eu ser simples e modesta. Item 3. A zombaria sobre meu clube de jardinagem. Item 4. O pedido para que eu chegasse mais tarde, como uma convidada de segunda classe. E, por fim, o item 5. A declaração final na porta. Hoje é só pra gente importante. Olhando para a lista, a estratégia delas era óbvia. Me usar como um banco e me esconder como uma vergonha. Elas não estavam apenas sendo ingratas. Elas estavam executando um plano de extração de recursos seguido por um descarte social. Era metódico, era cruel, e estava prestes a falhar espetacularmente. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes enquanto eu revisava minhas anotações. Minha respiração era calma e regular. 35 anos aconselhando as maiores fortunas do país me ensinaram a remover a emoção da equação, a analisar os fatos. E os fatos eram claros. Elas me subestimaram em todos os níveis possíveis. Elas viram uma viúva quieta e acharam que era fraqueza. Viram um estilo de vida modesto e acharam que era pobreza.
Viram minha generosidade e acharam que era ingenuidade. Elas não tinham a menor capacidade de compreender que o verdadeiro poder não precisa de barulho. Ele não precisa de roupas de grife ou jantares para impressionar diretores. O verdadeiro poder opera em silêncio, movendo as peças no tabuleiro enquanto os outros estão ocupados admirando o brilho das coroas de plástico. Elas estavam jogando damas. Eu sempre joguei xadrez. A justiça que eu planejava não seria sobre vingança. Seria sobre reequilíbrio, sobre educação. Elas precisavam aprender que o caráter vale mais do que o status, que a dignidade não tem preço. E que humilhar uma pessoa que te deu a mão para subir é a maneira mais rápida de garantir sua própria queda. Eu não precisava gritar ou confrontá-las. Isso seria descer ao nível delas. Minha resposta seria elegante, silenciosa e devastadora. Aconteceria no palco que elas mais cobiçavam, o mundo da alta sociedade. Elas queriam tanto fazer parte daquele universo. Eu ia lhes dar um lugar na primeira fila para assistir como ele realmente funcionava. Elas me fecharam a porta de um apartamento. Eu ia lhes mostrar que eu era a dona do prédio inteiro e que o aviso de despejo estava a caminho. Naquela noite, eu não dormi. Passei horas no meu escritório, mapeando a rede de influência que construí ao longo de décadas. Cada cliente, cada fundação, cada CEO. O gala da fundação, o evento que Melina via como o auge do sucesso social, era um dos meus projetos. A fundação era minha cliente há 15 anos. O presidente do conselho era um velho amigo. Eu não era apenas uma convidada. Eu era a arquiteta por trás do sucesso do evento. Eu aconselhava sobre a lista de convidados, sobre os homenageados e, crucialmente, sobre a disposição das mesas. Cada detalhe passava pela minha aprovação discreta. Elas queriam impressionar o Sr. Almeida. Eu tinha almoçado com o Sr. Almeida na semana anterior para discutir um fundo de $5 milhões para um hospital infantil. Elas estavam tentando entrar no jogo, sem saber que eu era a dona do cassino. Cada peça do passado se encaixava agora com uma clareza dolorosa. A insistência de Melina em reformar a cozinha não era para receber bem a família. Era para criar um cenário para suas ambições. O pagamento das dívidas do cartão de crédito dela não era para manter uma boa imagem. Era para financiar um estilo de vida que ela não podia pagar, para que pudesse se infiltrar em círculos sociais mais altos. Cada centavo que eu dei foi um tijolo na construção da imagem que elas agora consideravam preciosa demais para ser manchada pela minha presença simples. Elas não viram meu dinheiro como um presente de amor de uma mãe. Viram como um investimento inicial no projeto delas. Melina e Cláudia, socialites de sucesso. E como todo investidor inicial, eu estava sendo descartada agora que elas achavam que podiam voar sozinhas. A fase de observação havia terminado. A fase de ação estava começando. Eu não ia lutar com elas no território delas, com discussões e acusações. Eu ia trazê-las para o meu território, um lugar de influência real e poder silencioso, e deixá-las ver a vasta distância entre a ambição delas e a minha realidade. Elas queriam um lugar à mesa dos importantes. Eu ia garantir que elas tivessem um lugar. Apenas não seria a mesa que elas esperavam. Eu me levantei e fui até meu quarto. Abri minha caixa de joias e peguei o broche de pérola que Ricardo me deu. Simples, elegante, forte. Elas o olharam com desprezo. Em breve, elas o veriam no centro do palco, sob os holofotes, e entenderiam o quão cegas foram. Era hora de lembrá-las em que mundo elas realmente viviam. Olhei para o calendário na parede do meu escritório. Faltavam exatamente 13 dias para o gala anual da Fundação. O evento mais exclusivo do ano. O lugar onde negócios eram fechados, reputações eram feitas e o poder real da cidade se reunia. Melina vinha falando sobre esse gala há meses, sonhando em conseguir um convite. Ela não sabia que o convite que André finalmente conseguiu, através de seu chefe, só foi liberado após a minha aprovação pessoal da lista de patrocínio corporativo. Eu segurei o broche de pérola na minha mão. Seu peso era reconfortante. Era um símbolo de tudo que elas desprezavam em mim. Minha história, meu amor duradouro, minha força silenciosa. Eu o prenderia no meu vestido naquela noite. Não como uma lembrança do passado, mas como uma declaração de quem eu era. Uma mulher que elas nunca se deram ao trabalho de conhecer. Meu poder não estava no dinheiro que eu tinha,
mas no que eu fazia com ele. Minha empresa, a Duarte Philanthropic Strategies, era a ponte entre as maiores fortunas do país e as causas que mais precisavam. Eu não apenas direcionava doações, eu criava legados. O gala da fundação era a celebração de um desses legados, e este ano, a pedido do conselho, eu havia concordado em ser a convidada de honra e entregar o prêmio principal da noite. Meu nome estava no programa. Minha foto estaria no telão. Eu era, literalmente, a pessoa mais importante daquele salão. Melina e Cláudia estavam desesperadas para impressionar os jogadores, sem saber que estavam tentando humilhar a dona do time. A ironia era tão profunda que quase me fez sorrir. Elas queriam status. Eu ia lhes dar uma aula sobre o assunto. Ricardo costumava dizer: "Deixe que eles te mostrem quem são." E elas tinham me mostrado de forma inequívoca e brutal. Elas me mostraram que eram superficiais, cruéis e ingratas. Agora era a minha vez de mostrar a elas quem eu era. Não a sogra simples e modesta que elas viam, mas Helena Duarte, a mulher que comandava o respeito e a admiração do mundo que elas tanto cobiçavam. O plano se formou na minha mente, não com raiva, mas com a precisão de um arquiteto desenhando uma planta. Cada passo era calculado, cada detalhe, planejado. Elas não seriam confrontadas, elas seriam reposicionadas, colocadas exatamente no lugar que mereciam, com base no caráter que haviam demonstrado. A justiça seria poética e, acima de tudo, pública. Peguei meu telefone. Disquei o número da minha assistente pessoal, Clara, uma mulher de eficiência e discrição absolutas. Ela atendeu no primeiro toque. "Dona Helena, boa noite." Sua voz era calma. "Clara, boa noite. Desculpe a hora. Preciso de um favor relacionado ao gala da fundação." "Claro. O que a senhora precisa?" Eu olhei pela janela para as luzes da cidade. "Preciso fazer alguns ajustes de última hora no mapa de assentos. Ajustes estratégicos." Houve uma pequena pausa. Clara era inteligente. Ela entendeu que estratégicos significava algo mais. "Entendido. Quais são os ajustes?" Eu sorri no escuro. "Estou te enviando um e-mail com os detalhes. Por favor, certifique-se de que seja executado exatamente como descrito." "Considere feito, dona Helena." A ligação terminou. O primeiro movimento no tabuleiro tinha sido feito. No e-mail para Clara, as instruções eram simples e precisas. Primeiro, o nome do Sr. Almeida, o diretor que André queria impressionar, deveria ser movido para a mesa principal, a mesa de honra, especificamente para a cadeira ao meu lado direito. Segundo, os nomes de André, Melina e Cláudia deveriam ser movidos da mesa corporativa relativamente boa que tinham para a mesa 42. A mesa 42 ficava no fundo do salão, parcialmente obstruída por uma coluna de sustentação. Era a pior mesa do lugar, reservada para fornecedores de última hora ou convidados de baixo escalão. Terceiro, meu discurso de introdução, que seria lido pelo mestre de cerimônias, deveria incluir uma frase específica, a frase que ele usaria para me chamar ao palco. Tudo estava detalhado, metódico, final. Clara respondeu ao e-mail em menos de 5 minutos. Instruções recebidas e compreendidas. O novo mapa de assentos será finalizado amanhã de manhã. O roteiro do mestre de cerimônias será atualizado conforme sua solicitação. A senhora confirma que estas são as alterações finais? Eu olhei para a tela. A palavra finais parecia tão apropriada. Era o fim da ilusão delas, o fim da minha paciência, o fim da família como eu a conhecia. Eu não senti hesitação, apenas uma resolução fria. Digitei minha resposta. "Sim, Clara, finais e absolutas." Enviei. O processo estava em andamento, irreversível. Elas queriam jogar o jogo do status. Eu apenas tinha ajustado o placar para refletir a realidade. Nas 2 semanas seguintes, eu mantive um silêncio absoluto. Não liguei para André. Não respondi às mensagens superficiais de Melina perguntando se estava tudo bem. Deixei que elas acreditassem que eu estava magoada, envergonhada, derrotada. Deixei que pensassem que tinham vencido, que tinham conseguido me afastar com sucesso da vida importante delas. A imaginação delas certamente preencheu meu silêncio com a narrativa que mais lhes convinha, a da pobre e velha mãe, chorando em casa, enquanto elas se preparavam para a grande noite.
Essa crença na própria vitória as deixaria cegas, as tornaria complacentes. Elas caminhariam para o salão do gala cheias de confiança, sem a menor ideia de que estavam entrando em um palco cuidadosamente montado para a sua própria humilhação. Enquanto elas escolhiam vestidos e sonhavam com contatos importantes, a máquina que eu coloquei em movimento funcionava silenciosamente nos bastidores. Clara confirmou que o novo mapa de assentos estava impresso. O mestre de cerimônias, um amigo meu, ligou para repassar o roteiro e confirmar a pronúncia do meu nome. O presidente da fundação me enviou o rascunho do prêmio que eu entregaria. Tudo estava se alinhando perfeitamente. Eu não sentia ansiedade. Sentia a calma de um general antes de uma batalha cujo resultado já é conhecido. Elas haviam escolhido as armas, exclusão social e humilhação. Eu simplesmente ia usar as mesmas armas, mas com uma precisão e um poder que elas nem sabiam que existia. A contagem regressiva havia começado. Na véspera do gala, eu estava sentada na minha sala, lendo um livro. A casa estava quieta. O telefone não tocou. Para Melina e Cláudia, eu havia desaparecido, me tornado a pessoa irrelevante que elas sempre acreditaram que eu era. Elas devem ter se sentido aliviadas, livres para brilhar sem a minha sombra simples por perto. Ricardo costumava dizer: "Deixe que eles te mostrem quem são." Eu tinha feito isso. Eu tinha dado a elas corda suficiente não apenas para se enforcarem, mas para trançarem a corda, fazerem o nó e testarem o laço. O palco estava montado. O roteiro, escrito. Elas achavam que a peça tinha acabado naquela porta. Mal sabiam que o ato final estava apenas começando. E eu tinha o melhor lugar da casa para assistir. A noite do gala chegou. O salão de baile do hotel era um mar de seda e joias. Melina e Cláudia entraram como se fossem as donas do lugar. Os queixos erguidos, os olhos famintos procurando por alvos importantes. Elas flutuaram até o grande mapa de assentos perto da entrada. Os sorrisos polidos e prontos. Eu as observei de uma alcova discreta. Primeiro, a confiança. Depois, a leve franzida na testa. Elas procuraram seus nomes nas mesas principais. Mesa 1, 2, 3, nada. O sorriso de Melina vacilou. "Não estou vendo." Ela sussurrou para a mãe. Cláudia percorreu a lista com o dedo, a impaciência crescendo. Deve haver um engano. Uma recepcionista se aproximou. "Posso ajudar?" Cláudia forçou um sorriso. "Estamos procurando nossa mesa. André, Melina e Cláudia." A jovem consultou seu tablet. "Ah, sim. Mesa 42. O alívio no rosto delas durou 1 segundo. "E onde fica a mesa 42? Perguntou Melina. A recepcionista apontou. "Lá no fundo, senhoras. Atrás daquela coluna de mármore." Elas ficaram paradas, olhando. A mesa 42 não estava apenas no fundo. Estava no exílio. Escondida. Insignificante. A caminhada até lá foi a primeira parte da sentença. Cada passo as afastava mais do centro do poder que tanto cobiçavam. Sentaram-se, as costas retas, fingindo uma indiferença que não sentiam. De lá, a visão era péssima. A coluna bloqueava metade do palco. As luzes se apagaram. O mestre de cerimônias subiu ao palco. Ele deu as boas-vindas, agradeceu aos patrocinadores. E então, o momento chegou. "E agora", disse ele, sua voz ressoando pelo salão, "para entregar o prêmio principal da noite, o prêmio Legado, temos a honra de receber uma mulher cuja visão e generosidade silenciosa moldaram a filantropia em nossa cidade. Uma pessoa verdadeiramente importante." Eu vi Melina congelar. Cláudia apertou a toalha de mesa. "Por favor, uma ovação para a nossa convidada de honra, Dona Helena Duarte." As luzes me encontraram na mesa principal, ao lado do Sr. Almeida. Seus rostos. Seus rostos. O choque, a descrença, o puro e absoluto terror da compreensão. A justiça não veio de um juiz, veio do silêncio que se seguiu àquele momento. André, sentado à mesa de sua empresa, viu a expressão de choque e horror no rosto de Melina. Ele viu sua mãe, a mulher que Melina chamou de simples, ser aplaudida de pé pela elite da cidade. Naquela noite, ele entendeu tudo. No dia seguinte, ele terminou o noivado. Legalmente, não havia nada. Mas, na prática, o contrato social delas foi revogado. Financeiramente, a fonte secou. Os R$ 225 mil foram o último centavo que viram de mim.
O marido de Cláudia, que esperava fechar negócios naquela noite, foi completamente ignorado. Ninguém queria se associar à família que cometeu um erro social tão espetacular. Socialmente, foi a aniquilação. A história se espalhou como fogo. Elas se tornaram uma piada, uma lição sobre a arrogância. Psicologicamente, o castigo foi viver com a lembrança daquele momento, o instante em que perceberam que haviam cuspido no rosto da rainha, pensando que ela era apenas um peão. 6 meses depois, a poeira havia baixado, revelando a nova paisagem de suas vidas. Melina voltou a morar com os pais, perdeu o noivo, o apartamento e o status que tanto perseguiu. Cláudia e seu marido se tornaram socialmente invisíveis, presos na mediocridade que tanto desprezavam. Ninguém os convidava para mais nada. Eu, por outro lado, estava em paz. André e eu nos reaproximamos, nosso laço mais forte do que nunca. Continuei meu trabalho, silenciosa e eficaz como sempre. Naquela noite do gala, enquanto eu estava no palco e os aplausos enchiam o salão, minha mão foi instintivamente até o broche de pérola no meu vestido, o presente de Ricardo, o símbolo da minha força silenciosa. Olhei por um instante para a mesa 42, para os rostos pálidos e congelados. Naquele toque, naquele olhar, a justiça foi servida. Não com barulho, mas com uma clareza devastadora e silenciosa. Eu sento no meu escritório agora, olhando para o jardim que Ricardo e eu plantamos. A luz da manhã entra pela janela. Está tudo quieto. Eu aprendi que o respeito não é um presente que as pessoas te dão. É uma consequência. Você o recebe quando demonstra caráter e o perde para sempre quando revela a sua total falta dele. Eu não me arrependo de nada. Elas fizeram suas escolhas. Elas escolheram a ganância em vez da gratidão. Elas escolheram a aparência em vez da substância. E elas escolheram me subestimar. Essa foi a escolha fatal. Às vezes, eu olho para a foto de Ricardo na minha mesa. E eu sussurro. Eu os deixei te mostrar quem eram, meu amor. E eles mostraram. E então, eu mostrei a eles quem eu sou. Se esta história te inspirou, escreva respeito nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Meu tempo é meu novamente. E meu mundo é exatamente do tamanho que eu decido que ele seja.